Historicamente, a imagem associada a pessoas com doença mental era do sujeito desorganizado, delirante e potencialmente violento. A nau da loucura simboliza a exclusão histórica destes sujeitos, enviados ao mar sem destino, entregues à própria sorte. No mundo ocidental, até meados do século passado, muitos destes sujeitos passavam boa parte de sua existência isolados da vida social, internados em manicômios. A reforma psiquiátrica sinaliza o fim dos manicômios, que cedem lugar ao cuidado comunitário. Nasce uma nova forma de olhar a doença mental. A inclusão passa a ser um sonho possível. Meu nome é Leonardo Coelho Cruz, sou portador de esquizofrenia. E a importância que eu acho em estar aqui é confraternizar com os colegas, né? Lutar contra o estigma da doença, aceitar assim como eu sou e lutar para manter essa amizade que existe aqui dentro e que nos move a fazer coisas que a gente nunca esperava que ia conseguir fazer, né? Meu nome é Eduardo Blaut, eu tenho 30 anos, estou aqui por causa do projeto Capacitar, né, que me proporcionou a chance de reingressar ao mercado de trabalho, né? Eu trabalho aqui no Bourbon Assis Brasil e faço diversas atividades, né? Meu nome é Jaqueline Colar Pereira, tenho 43 anos, sou socióloga formada na URSS no ano de 93 e por ocasião da doença, hoje eu sou previdenciária, ou seja, aposentada por invalidez, por causa da esquizofrenia. Desde o ano de 2003 eu frequento a HFAP, que é muito importante porque me mantém uma terapia ocupacional, vamos dizer assim. Sou Marília Coelho Cruz, tenho 72 anos, sou mãe do Leonardo Coelho Cruz. Eu no início não queria nem saber o nome, não queria saber nada. O meu marido trazia revistas com reportagem, jornal com reportagem, eu não queria nem olhar, né? Mas depois tu vê que não tem saída e aí tu vai. Mas não deixamos um momento o Leonardo abandonado e sem tratamento. Nós sempre buscando o melhor. Mas isso foram 6 anos nessa busca. Eu sou mãe de uma jovem que tem esquizofrenia. Desde criança ela tinha uma dificuldade para fazer amizade com as pessoas. E quando eu levava ela em psicóloga, orientadora do colégio, eles diziam que eu que era muito elétrica e que ela tinha um mundinho dela de criança, que eu que estava exigindo muito dela. Não sei se há uns quase 10 anos que eu sou voluntária na HFAP. E entrei mais por ela, né? Eu tenho assim um privilégio, eu digo que eu entrei na medicina para fazer psiquiatria e atender pacientes psicóticos. E eu fui uma pessoa que sempre me dediquei a isso, atender os transtornos mentais graves, pacientes esquizofrênicos, bipolar grave, outras psicoses e trabalhar na reabilitação dessas pessoas, né? É uma coisa bem complicada que não tem muita explicação, porque a gente não espera, não entende e te pega assim de surpresa, né? Tu não sabe o caminho que tu vai tomar, tu é criado e preparado para ter medo da doença mental, da loucura, e de repente tu te vê com ela dentro da tua casa, e então é muito difícil, é dificílimo, a gente fica perdido, não sabe o que vai fazer. Eu me lembro que eu me deitava de noite, quando eu acordava de manhã, e que eu me dava conta, não é verdade, não está acontecendo isso. Mas era verdade, tu tinha que enfrentar e tinha que tocar para frente. Foi muito difícil, mas a família pegou junto, né? Hoje já são 22 anos que se passaram
E a gente fala assim com essa clareza e fala com um ar de felicidade que a gente tem, que o Leonardo tem também, e dá a impressão que as coisas foram mágicas. Que passou e a gente resolveu com a maior tranquilidade, e não é verdade. Quando eu tive a indicação de consultar psiquiatra, a indicação da psicóloga que me tratava, eu tive muito preconceito. A primeira reação foi dizer não preciso de psiquiatra, psiquiatra trata de louco, eu não sou louca, não tomava remédio, aí por isso que eu tive a primeira internação para tomar medicação. E essa primeira internação me ajudou a aceitar assim a doença, porque eu vi que era uma coisa orgânica até, né? Nada assim que tu diz, tu quer ficar louca, a gente fica, e é doença, né? Uma coisa, doença do cérebro, a gente tem que tratar com remédio, lidar com a questão química, né? A doença começou de uma maneira assim mais forte, a me prejudicar mesmo a partir dos 18. E eu vim num bom momento e de repente, não sei por qual motivo, eu comecei a piorar e não consegui mais ter uma vida, né? Não consegui trabalhar, parei totalmente, né? Tive algumas internações, então até reiniciar, até voltar a trabalhar, foi bastante difícil. Tudo começou mesmo foi quando eu estava trabalhando na Vare. Aí eu surtei, sabe, eu, tipo assim, eu ia pro cantão dos hangares lá, perto da cabeceira de pista do aeroporto, e chorava. Sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que era, né? E felizmente eu consegui, com medicamento em Pelotas, viver melhor, né? Tomando medicamentos que a gente tem, e com a consciência também que isso não vai acabar, né? A gente tem que ser feliz do jeito que pode, e não adianta, é uma doença que não tem, pelo que eu sei, não tem cura, né? A gente tem que conviver com ela, né? Como qualquer outra doença, né? Sofri preconceito no trabalho, principalmente, né? Perdi oportunidades de emprego por causa disso. Na vida social também. É muito difícil a gente ter, por exemplo, se relacionar com uma outra pessoa, sendo que essa pessoa sabe que tu tem uma dificuldade e ela te compreender, né? Também existe preconceito social, assim, né? Talvez por causa do histórico das doenças mentais no Brasil, assim, que no início eles eram separados. Então isso acho que ficou muito marcado em mim, assim, né? Mas depois da primeira internação eu já passei a aceitar a doença, né? Tem gente que até hoje não aceita, né? Meu irmão, por exemplo, ele diz, qualquer coisa louca aqui é tu, né? Não sei o que. Então, é horrível, né? Mas eu entendo que ele tem pouca instrução, não estudou também. Nós ganhamos da prefeitura um espaço para levar os material deles para venderem, para incentivar eles, né? Aí um senhor chegou perto de mim e disse, aí eu expliquei que era da GAFAP, que era doentes com problemas mentais, que faziam isso, e as idades, enfim, explicando. Ele disse assim, mas eu vou levar e vou ajudar vocês. E começou a comprar um monte de coisa, mas comprou bastante coisa. E aí ele tirou o cheque e estava preenchendo o cheque. Já estava preenchido, praticamente só faltava assinar. E eu estava encaixotando as coisas para ele levar. O outro chegou para eles, daí, o que tu comprasse? Aí ele disse assim, eu comprei isso, coisa boa, compra também, vamos ajudar essa associação, porque eles ajudam as pessoas doentes mental. O cara disse, o quê? Empurrou tudo e disse assim, levar coisa de louco? Isso passou comigo.
sociedade como um todo ainda tem muito preconceito, o estigma é muito grande, né? Ainda é muito associado assim com medo, né? Quando a gente fala em esquizofrenia, e com agressão, né? Que é aquela pergunta que sempre eles fazem assim para nós: e se der uma crise? E se ele ficar agressivo e bater em todo mundo? E nós sabemos que isso não acontece, né? Isso pode fazer parte, sim, da história da doença, mas não é o nosso dia a dia com um paciente que é portador de transtorno mental grave. Nosso grupo trabalha com enfoque biológico, com enfoque de entendimento dessa patologia, usamos vários recursos técnicos, mas a gente fala o nome da doença. Isso não é vergonha para ninguém. E muitas vezes a gente recebe aqueles que não tem nem atestado. O colega não quer dar o atestado, né? Então a gente lida com isso. Então acho que já começa por aí, né? A aceitação, a disponibilidade de, ao aceitar, falar sobre isso, né? Ser portador, mas não está inútil, né? É diferente, né? De ser portador e não poder fazer mais nada, né? O Leonardo fala com a maior desenvoltura sobre isso, porque ele treinou nesse tempo todo falando para as pessoas. Então, acho que isso aí é muito importante. Eu elaboro muito a minha vida, as coisas da minha cabeça falando, e acho que foi bom para ele também. E então a gente começou a participar. E aí eu fazia um voluntariado, ia 2 vezes, ia 3, e agora eu fiquei fanática e vou todos os dias, e o Leonardo vai todos os dias, e é muito bom porque o que eu aprendi eu tenho a oportunidade de passar para outros. O Leonardo com certeza serve de exemplo para outros jovens que chegam lá e veem sempre, se espelham no Leonardo no primeiro momento. Agora eles já estão bem seguros, né? E então eu acho que foi muito importante. Lá, o trabalho que a gente tem feito lá tem artes, tem trabalhos manuais, inglês, tem várias outras atividades que a gente costuma fazer lá, né? Tem capoeira, tem educação física. Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho com craquelê também em prato, né? A tarde toda a gente está. Eu tenho atividade preenchida, assim, né? Tempo preenchido na HFAP, né? Participei do 4º Concurso Nacional de Pintura e Poesia chamado Arte de Viver. Minha poesia foi classificada como 11º lugar. O título é Flerte. E a poesia é assim: momento oportuno, na alma vibrante, a estontear a razão, contemplando meu ser. Foi bastante difícil reiniciar. Eu já tive vamos dizer assim, uma capacidade maior do que hoje eu tenho, entende? Tive profissões assim que eu trabalhei de uma maneira mais autônoma, né? Mas agora, assim, no momento que eu estou fazendo, assim, é reingressar através do projeto Capacitar, né? Falar do Eduardo é dizer assim, é falar de perfeição, né? Para ele tudo tem que ser certinho, né? Eu acho que isso pra gente, que ele ensina muita coisa pra gente também. Porque o fato dele ter essa tendência a fazer tudo certo, tudo nos mínimos detalhes, também faz a gente ser um pouquinho mais exigente com a gente, né? Faz 8 meses, né, 8 meses. Que eu trabalho com o Edu. Eu não tinha tido nenhuma experiência ainda com pessoas com deficiência, e o Edu me fez valorizar tudo que eu nunca valorizei até hoje. Ele é amigo de todos mesmo. Ele ensina muita coisa pra gente que a gente nunca imaginou um dia poder ter. Não vou conseguir falar. Para receber ele também a gente se preparou muito aqui. E quando nos foi comentado sobre o Eduardo,
que ele estava na empresa, que ele não estava se adaptando a uma outra função, eu mesmo fiz a proposta no RH de trazer ele para cá e fazer a experiência aqui, porque eu já sabia mais ou menos o clima que tinha, né, nesta área, né? E eu achei que ele ia se dar bem. E hoje ele está bem entrosado, ele já está procurando assim fazer outras tarefas que no início a gente achava que não devia passar para ele, né? Amanhã tem a festa, né? Que Exatamente. nós ganhamos o anual da empresa, que é uma coisa que todos querem. Então, uma das coisas mais analisadas em relação a esse negócio de anual, essa campanha, é a organização. Então, assim, eles sempre batem muito organização de depósito. Então, assim, boa parte nisso, o Edu faz a diferença, porque ele sempre era uma coisa que eles sempre cobravam da gente, era o depósito. Então, hoje é uma coisa que eles não cobram mais, porque está sempre assim, organizado por causa dele. Primeiramente, diria que a pessoa não pode abandonar nunca o tratamento, né? Porque a partir do tratamento que a pessoa vai se possibilitar a quem sabe, a reingressar, né, de novo, ou quem nunca trabalhou, no caso, né? Então, para mim, eu acho que é importantíssimo a HFAP, assim, é um lugar especial, sabe? É um lugar, assim, que a gente se entrosa e tal. É um convívio de irmãos, né, no caso. É muito bacana e eu tenho sido muito feliz, assim, junto com o pessoal e tal, né? Eu me impus sempre muito quanto a isso. Festa, aniversário, casamento, em todos os lugares que tinha oportunidade, nós íamos e o Leonardo ia junto. Se tu pudesse dar um conselho para uma mãe que tem um filho com esquizofrenia, o que tu diria? Eu diria que não desiste. Que não desiste, vai à luta, passa por cima de todos dentro do normal, né? Se for o caso, até sapateia um ser humano para salvar seu filho. Eu acho que algumas vezes a gente fica até meio onipotente, assim, né? Achando que vai mudar, né? Mas não é com esse enfoque de mudar, é de realmente acreditar nesse indivíduo, né? E eu acho que isso é primordial. Não desistir no primeiro, vamos dizer assim, na primeira dificuldade, né? Se a pessoa ela tende a se assustar assim com a primeira dificuldade que aparecer, certamente ela vai pensar em desistir, né? Mas sim, ela tem que ter bastante persistência. Eu tenho feito o possível, né, para continuar vivendo assim, sem culpa, né? Tendo vontade de superar, né? Não desistindo conforme os obstáculos que se apresentam na vida da gente, né? E transmitir essa felicidade, essa alegria, essa satisfação para as outras pessoas. Dizer, Senhor, eu sou poderosa porque tu me deste uma filha doente mental e botou nas minhas mãos para cuidar. A necessidade de se ocupar é inerente à espécie humana, fazendo parte daquelas características peculiares e distintivas associadas ao processo criativo e à evolução. Buscamos a ocupação como forma de nos aliviarmos do peso da existência, que nem sempre faz muito sentido. Trabalhar, criar, planejar, construir, cuidar. São exercícios que nos auxiliam a preencher esta necessidade de dar significado à existência. Quando, por algum motivo, essa necessidade não é satisfeita, nos vemos ameaçados, inclusive em nossa dignidade.